O processo, ele é dialético? Vira e mexe a gente escuta dos processualistas que o processo ele é dialético. A gente lê isso em livros, né? Fala, o processo é dialético. Os autores falam isso, os processualistas nas palestras, né? O processo é dialético. Mas será que é isso mesmo? O que é dialética? Quando se fala de dialética, a gente tem que se perguntar logo em seguida, falar assim, que dialética que você está fazendo menção? Porque essa palavra dialética ela não é muito bem delimitada, o seu significado não é muito claro, de forma que você tem diferentes tipos de dialética. Então você tem a dialética, por exemplo, aristotélica, a dialética platônica, a dialética hegeliana, a dialética marxista e por aí vai, né? Nós temos vários tipos de dialética. Então, como eu gosto muito essa visão clássica, né, do estudo e da própria teoria da argumentação, eu vou na obra mais clássica de todos, a obra que eu posso dizer de onde tudo veio, né? Ela partiu daí, tudo que a gente entende por raciocínio lógico, sobre retórica, dialética, ele parte, não tem como você desprezar isso, você pode até não concordar, mas não tem como você desprezar isso, é essa obra aqui, ó. Vou mostrar para vocês, o Órgão. O Órgão. Essa obra de Aristóteles, ela na verdade é um compilado de vários livros, é um livro que tem mais de 2000 anos, né? E na verdade é um compilado de vários livros. O órgão significa uma tentativa de tradução, né, para o português, significa instrumento. Instrumento, mas no sentido de instrumento de pensar, de forma de pensar. Então o que Aristóteles fez em sua obra, que na verdade não foi ele que deu esse nome, na verdade isso aqui como eu disse, é uma reunião de vários livros de Aristóteles, foram compilados e colocados tudo num livro só. E aí recebeu esse nome muito mais tarde, né, muito depois da morte dele, séculos, talvez milênios depois, aliás, milênios depois que ele faleceu, foi dado esse nome, né, esse órgão. Mas a gente tem uma compilação de obras, né? Isso variou durante a história. Na maioria das vezes se colocou nesse livro o livro sobre retórica, sobre dialética, sobre erística, e a poética, o discurso poético foi colocado de fora. Tanto é que quando a gente vai tentar comprar essas obras, a gente encontra o livro sobre a arte poética fora do órgão. Mas em determinado tempo da história, durante mais de 2000 anos aí, alguns autores colocavam tudo como uma obra só. O que importa para a gente aqui é saber o seguinte, que tudo que a gente fala sobre lógica, a gente se baseia muito do que disse Aristóteles. Então é aqui que a gente vai encontrar a forma de raciocínio indutivo, dedutivo, retórico, dialético, etc. Né? Tirando o poético, que normalmente a gente não encontra dentro dessa obra, né? Como eu falei com vocês, em determinada parte da história, a poética também entrou, mas hoje em dia, quando a gente compra o órgão de Aristóteles, a gente não encontra a arte poética aqui, ou o discurso poético aqui no órgão. Então, quando a gente fala de lógica, normalmente a gente parte de Aristóteles, e é lógico que a partir daí a gente vai para outros pensadores e outros autores também. Então, o que eu vou falar com vocês aqui, em grande medida, foi extraído dessa obra aristotélica, dessa obra clássica de mais de 2000 anos aí de idade. E o discurso dialético me chama muita atenção, o discurso dialético aristotélico, a gente percebe que houve uma vulgarização desse nome. Então a gente encontra, por exemplo, algumas pessoas que falam assim, o processo é dialético. Nós vamos fazer aqui um discurso dialético, vamos fazer uma reunião aqui que ela seja dialética. Ou vamos fazer com que nossa aula seja dialética, por exemplo, o professor fala isso com os alunos. Na verdade, não é tão simples assim. Quando a gente pega a obra de Aristóteles e lê o que realmente ele escreveu, a gente percebe que não é nem um pouco banal e nem um pouco vulgar o discurso dialético. O discurso dialético tem uma série de requisitos em que você tem que pressupor o preenchimento desses requisitos para que você de fato tenha a dialética. Então não é algo simples, é algo muito difícil, aliás. Né? Uma das condições que a gente tem que ter
para a gente estabelecer uma dialética aí no sentido aristotélico, e tudo que eu vou falar agora é nesse sentido aristotélico, é que você tem que ter, em primeiro lugar, um compromisso ético entre os interlocutores. O que isso quer dizer? Que se eu estabeleço uma dialética com alguém, por exemplo, vamos imaginar que eu escolho um interlocutor, e aí a partir daí a gente estabelece um discurso dialético. A primeira característica que a gente tem que ter é um compromisso ético pressuposto de que eu estou disposto a muitas vezes abandonar as minhas próprias convicções se o meu interlocutor trouxer um argumento que eu considero mais forte que o meu. Isso é um compromisso ético. Eu não quero vencer o debate a qualquer custo. Eu tenho que ter esse compromisso de buscar aquilo que é mais provável, aquilo que considero mais próximo da verdade. Então, tem que existir esse compromisso ético. Se um dos interlocutores quiser vencer um debate simplesmente por vaidade, para mostrar que ele é muito inteligente, que ele tem razão, aí já não vai se estabelecer um compromisso ético. Um outro requisito que nós temos que preencher também na dialética é o conhecimento prévio dos interlocutores, uma ilustração prévia dos interlocutores acerca das características do discurso dialético. Se um dos interlocutores não conhece o que é dialética e não sabe as características do discurso dialético, não sabe manejar os argumentos de forma dialética, ele também não se vai ter aí nesse caso o discurso dialético. O discurso dialético, portanto, esse é um outro requisito, ele pressupõe uma ilustração prévia, um conhecimento prévio dos interlocutores acerca de todas as características do discurso dialético e de como manejar o discurso dialético. Então nós já temos aí duas características, o compromisso ético dos interlocutores, no sentido de buscar aquele argumento mais forte, não simplesmente vencer o debate por simples vaidade ou coisa do tipo, e a gente vai ter que também uma ilustração dos interlocutores acerca do próprio, de como manejar o discurso dialético. Eu posso trazer para vocês também outros requisitos do discurso dialético. A gente pode perceber também no discurso dialético que o discurso dialético busca o provável e não necessariamente o verdadeiro. Então, a conclusão do meu discurso dialético, se eu estabeleço a dialética com alguém, um discurso dialético com alguém, nós vamos dialogar ao ponto de chegar num ponto de consenso entre nós dois. E esse ponto de consenso necessariamente não precisa ser uma verdade, mas uma probabilidade, um argumento provável. E como eu disse para vocês, a gente tem que ter esse pressupor tanto o conhecimento sobre a dialética quanto esse compromisso ético prévio acerca do próprio manejo do discurso dialético. E nós vamos buscar chegar ao final o que é provável, aquele argumento e aquela conclusão que é mais provável, e não necessariamente a verdadeira. Por que a gente busca o provável e não o verdadeiro? Porque o discurso dialético ele também pode utilizar o silogismo, como nós já vimos aí no vídeo anterior o que é o silogismo, e esse silogismo pode ser um entimema, ou seja, as premissas podem se basear numa endoxa, e a endoxa é uma opinião de todos da maioria dos mais sábios. Então, a opinião de todos da maioria dos mais sábios necessariamente não é uma verdade, é uma opinião. Pode ser verdadeira, pode não ser verdadeira. Então, pelo fato das premissas terem essas características de endoxa, a gente necessariamente não vai chegar numa verdade, numa conclusão verdadeira, porque a premissa ela não é uma verdade, ela é uma opinião de todos, da maioria ou dos mais sábios. Então, o discurso dialético você pode formar um entimema, que é um silogismo baseado na endoxa, e a conclusão, portanto, será uma conclusão provável e não necessariamente, como eu disse para vocês, uma verdade. Uma outra característica ligada a essa questão do compromisso ético entre os interlocutores, e que isso deve estar presente no discurso dialético, é a boa-fé dos interlocutores. Se um deles estiver de má-fé, usar um argumento sabendo que aquele argumento é falso, para tentar enganar, ludibriar o interlocutor, você já não tem aí o discurso dialético. Então, ligado à ideia do compromisso ético, a boa-fé que deve haver entre os interlocutores de só usar argumentos que eles consideram prováveis também, e não falsos ou artifícios
linguísticos para enganar o adversário. Uma outra característica também bem interessante da dialética é que deve haver um consenso dos interlocutores em torno das premissas. Então, os interlocutores estabelecem as premissas para, a partir daí, tendo um consenso sobre essa que é a nossa premissa, essa que é a nossa indoxa, a partir daí construir esse silogismo, esse raciocínio lógico, até chegar a uma conclusão. Então, notem que existe, além da ilustração dos interlocutores, um conhecimento dos interlocutores, uma boa fé e um compromisso ético, tem que ter essa capacidade, os interlocutores têm que ter essa capacidade de escolher as premissas em conjunto, chegar às premissas em conjunto. Então tem que ter esse compromisso ético, essa boa fé objetiva, também em relação ao consenso sobre quais as premissas que nós vamos utilizar no discurso dialético. Vocês observem, só pelo que eu falei até aqui, que não é qualquer pessoa que consegue realizar uma dialética, um discurso dialético. Tem que ter uma série de conhecimentos prévios sobre esse assunto e capacidade no manejo dos argumentos. Então não é qualquer um, de fato, que consegue usar a dialética, não. Isso que o pessoal fala assim, vamos aqui fazer uma reunião dialética, né? Sem ter conhecimento prévio de como a dialética funciona, não vai dar certo. Pode ser tudo, menos dialética. Pode ser um debate, pode ser um diálogo, mas dialética, pelo menos no sentido aristotélico, nós não teremos. Outra característica interessante também no discurso dialético é que os problemas que são inseridos no discurso para que se buscar uma solução, eles não são considerados problemas simples, problemas de fácil solução. Devem ser problemas complexos, problemas que exigem uma capacidade, uma inteligência dos interlocutores. Problemas simples, problemas de fácil solução são retirados do discurso dialético e é colocado no centro do discurso apenas problemas de alta complexidade, porque esses problemas é que vão ser que se objetiva solucionar a partir do momento do estabelecimento do discurso dialético. Uma outra característica também que a gente pode ressaltar é o seguinte: a gente não pode dizer que o discurso dialético ele é indutivo ou ele é dedutivo, simplesmente. Eu sei que alguns autores tentam colocar essa classificação dessa forma, raciocínio dialético é indutivo ou ele é dedutivo, simplesmente como se fosse algo assim fácil de detectar e de classificar. Na verdade, não é assim. Você pode ter, ao longo do discurso dialético, tanto debates de caráter indutivo quanto debates de caráter dedutivo. Por exemplo, o entimema, que é esse silogismo baseado na indóxia, ele tem uma conexão dedutiva entre as premissas, né, e a conclusão. Então ele tem uma característica dedutiva. Mas você pode, durante o debate, utilizar raciocínio lógico indutivo também. Então ele não tem uma característica única de indutivo ou dedutivo. Pode ter as duas, inclusive, durante a fala e durante esse discurso. Outra característica que eu acho que essa é mais fácil de detectar é que o discurso dialético ele é bilateral, ele não é unilateral. Não é apenas um orador de um lado e um ouvinte do outro. Na verdade, para você ter um discurso dialético, você tem que ter essa bilateralidade. Todo mundo é orador e ouvinte ao mesmo tempo. Todo mundo exerce essa capacidade argumentativa e contra-argumentativa. Se nós pegarmos, por exemplo, as obras dos filósofos gregos mais famosos aí que conhecemos, nós vamos ver que todas as obras são escritas, ou quase todas, são escritas em forma de diálogos. Um fala, o outro contra-argumenta, o outro reafirma o argumento. Quer dizer, você tem ali, você não consegue identificar com clareza quem que é o orador e quem que é o ouvinte. Todo mundo é orador e ouvinte ao mesmo tempo. Portanto, uma característica que eu ressalvo no discurso dialético é essa bilateralidade. Todo mundo é orador e ouvinte ao mesmo tempo, todo mundo participa da mesma forma desse discurso dialético. Se tiver só um orador de um lado e um ouvinte do outro, isso não é dialética. Então essas são as características mais presentes que eu consigo notar e perceber de forma mais clara no discurso dialético a partir da obra aristotélica do órgão. Portanto, para que o processo de fato seja dialético, ele tem que cumprir com todos esses requisitos. Se ele não preencher esses requisitos, ele não é dialético. E, sinceramente, eu acho muito difícil que advogados se unam, né? Advogado, juiz, promotor, todo mundo se unindo com esse compromisso ético de buscar o argumento provável. Eu acho na prática muito difícil a gente ver uma situação dessa e o preenchimento de todos esses requisitos. Um outro requisito que eu acho muito difícil de se preencher é imaginar que advogados,
juízes e promotores conhecem a fundo, por exemplo, a obra aristotélica e consiga ter ilustração sobre como utilizar o raciocínio dialético. Eu acho muito improvável que isso aconteça, a não ser que ele tenha uma formação mais refinada, mais qualificada para entender como é que funciona a dialética. E nós vimos que para você ter dialética, você tem que ter essa ilustração prévia dos interlocutores. E também essas características, elas são difíceis de serem encontradas aí nos fóruns e tribunais brasileiros, todas essas características que eu mencionei. Portanto, eu não vou refutar que o processo seja dialético. Ele pode até ser, mas no caso, eu penso que é bem improvável. Uma outra característica também que eu vejo que falta na estrutura da dialética aristotélica, para a gente ver presente na prática judiciária, é que Aristóteles não formulou nenhum procedimento, né, específico para que você tenha um discurso dialético. Aristóteles não cuidou de fazer, tal como fez Fatsalari, né, criar uma estrutura técnica de atos jurídicos sequenciais que siga um modelo legal a partir da lei para se estabelecer como que os argumentos e contra-argumentos serão utilizados nesse possível discurso dialético processual. Então, como Aristóteles não fez nenhuma previsão sobre um procedimento legal para argumentação e contra-argumentação dialética, eu vejo também que é uma outra dificuldade que nós teremos de reconhecer a dialética na prática judiciária forense, né, ou tribunalícia, vamos falar dessa forma. Então a gente vai ter aí uma dificuldade muito grande de encontrar, de vislumbrar a dialética na prática judiciária brasileira. É o que me parece. Um abraço.